Então, começando aqui o primeiro episódio sobre o que é um blockchain, né? Muita gente sabe que um blockchain é simplesmente um artefato tecnológico criado por Satoshi Nakamoto lá no início em 2008 e publicado em 2009, né? E que simplesmente armazena moedas digitais ou criptografia digital. E não é isso. Não é só isso, né? Então é muito além disso. Levando em consideração o que o CEO da Ripple falou, né? Que a tendência é você utilizar uma tecnologia sem saber o que está por trás dela, né? Simplesmente utilizar. Pronto. Mas a questão é que aqui no canal, se você quer saber mesmo em que você está investindo, você tem que saber o que é aquilo que você está investindo, né? Por exemplo, a questão de você utilizar um blockchain e às vezes não saber por que você está enviando e como que aquilo chega quando você envia da sua carteira lá na exchange, né, na carteira da exchange, como que aquilo funciona, por que aquilo saiu, desapareceu da sua carteira e apareceu lá na carteira da exchange, né? E com isso a gente vai entender outras questões muito importantes. Lembrando que não vai ser só esse episódio, tá? Pelas meus cálculos aqui, eu acho que vai dar uns 4 ou 5 episódios. Eu vou tentar resumir isso em menos episódios, mas todas as informações aqui vai ser feita com muito detalhe e também muito detalhe assim, detalhado para as pessoas que não entendem a tecnologia, tá? Explicado assim de uma forma mais humana, né? De forma que você possa entender realmente o que você está aprendendo aqui. E também tem a questão que se você ver eu falando de alguma criptomoeda, não leve como recomendação de compra ou de venda, porque talvez eu esteja falando de uma criptomoeda que não tenha sentido ou não tenha fundamento, mas que tenha uma tecnologia diferente ali, tá? E que a gente possa interagir. Não sei se vai acontecer isso, mas se ocorrer é porque realmente foi necessário, tá bom? Feita essa pequena introduçãozinha aí das informações, vamos aqui ao primeiro slide, né? Aonde a gente pode ver, né, a pergunta: o que é um blockchain, né? Ele é um sistema operacional ou um banco de dados? Afinal, o que é isso? Há quem diga que o sistema operacional é um banco de dados, porque ele armazena programas. De certa forma, nesse ponto mas levando em conta da tecnologia ali, né, subjacente, que no caso é a função do sistema operacional, a gente tem que observar que o sistema operacional ele é somente uma base para todos os programas que vão ser instalados ali, né? E esses programas, para serem instalados, tem que ser criado por alguém ou por uma pessoa, né, que entenda a linguagem de programação, que é uma linguagem entendível, né? E para depois transformar esse programa numa linguagem de máquina, que é a chamada compilação. Mas aqui nós estamos vendo, né, que o blockchain é um tipo especial de sistema de gerenciamento de banco de dados, né, que tem mais recursos do que um banco de dados tradicional, mas se parece muito com um sistema operacional quando falamos na interação de aplicativos descentralizados, finanças descentralizadas, exchanges descentralizadas, né? Já que para esses programas aí, ó, isso aí são programas, tá, gente? Da mesma forma que nós temos programas para
rodar em sistemas operacionais, nós temos programas para rodar num blockchain. Por isso que dá aquele entendimento de que o blockchain é um sistema operacional também, e vocês vão ver isso mais à frente, tá? E esses programas aqui que nós estamos falando, né, que de certa forma é chamada também de front-end, tá? Tem essa, precisam daquilo que é utilizado nos sistemas operacionais, que são como pontes, né, de comunicação com o hardware, e se chamam módulos. Lembra? Quem assistiu vários vídeos anteriores a esse daqui, eu venho lembrando vocês que nós iríamos trazer esse vídeo aqui, e vocês iam ver, né, essa questão aqui sobre módulos, tá? Bom, eu nem falei, mas vou falar agora. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like se você gosta aí das informações, e se por um acaso você tiver interesse em se tornar aí inscrito do canal, ative o sininho para continuar recebendo os outros vídeos dos outros episódios e vários vídeos que nós temos por aqui, tá? Então a pergunta é: blockchain é um banco de dados ou um sistema operacional, gente? Depois que você descobrir e entender as informações a seguir, poderá responder facilmente essa pergunta aí acima, tá? Você provavelmente já está familiarizado aí com esses seus sistemas operacionais mais populares. Só que você usa Windows, Linux, Android, ou os menos populares entre os mortais aí, né? O macOS X da Apple, ou o iOS, que é do iPhone da Apple, né? Que são baseados no Unix FreeBSD, tá? Que é um outro sistema operacional que também é utilizado para rede. E você utiliza esses sistemas operacionais, utiliza seu celular, utiliza seu computador, sem nem saber o que e como que eles funcionam. A mesma coisa está vindo para o blockchain, para o sistema financeiro global que está sendo criado em cima de criptografia embarcada, né? Quando diz criptografia embarcada é porque já é nativo ali no blockchain, né? O sistema operacional não possui uma criptografia embarcada. Você precisa de certificados criptográficos, né? Certificado de segurança, que a gente chama, que é criptografado, e para poder fazer comunicações entre vários outros aplicativos, né? Para poder proteger informações. Já no blockchain ele já tem isso nativo. Pois bem, qual é a utilidade de um sistema operacional sem programas como navegador de internet, editor de texto, planilha eletrônica, editor de imagem, CAD, que é para fazer projetos, né? Jogos de xadrez e dentre outros variados programas, gamers e diversos aí, tá? Qual que é a utilidade? Nenhuma, porque se não tiver programação, o sistema operacional, você não faz nada ali, tá? Lembrando que o sistema operacional em si já é um programa, tá, gente? Para que um sistema operacional tenha utilidade e seja funcional tanto por linha de comando, como vocês estão vendo aqui, essas linhazinhas coloridas ou preta e branca em cima de uma tela preta, né? Normalmente tela preta, e no Windows hoje tem até o chamado tela azul, né? Que é o PowerShell, tá? Que é um novo terminal que é utilizado em sistemas operacionais aí do Windows. Já no Linux utiliza-se o Bash e vários outros prompts de comando, né? E aí a gente interage com o computador assim, ó, por linha de comando. Dessa forma você executa qualquer programa na sua totalidade. Não tem nada que faça você utilizar o programa só com aquelas funções que colocaram para você utilizar. Só para você ter uma ideia de como que funciona os blockchains, tá? Só para vocês entenderem isso aqui. Aquilo que você utiliza graficamente no seu computador, por exemplo, uma DEX. A DEX ela só coloca aquilo que é interessante para o programador
de que você tem acesso àquela informação. Por exemplo, você vai clicar num botãozinho ali para abrir uma outra tela, mas na realidade existem N funções que, se você soubesse fazer utilização daquelas funções, né, no programa da DeX que você está usando, utilizando um terminal desse daqui, você usaria todos os recursos necessários, tá? Bastaria você saber os comandos, tá? Então vamos seguir aqui graficamente também, tá? Nesse caso aqui é uma interação limitada, tá? Lembrando, mais uma vez, quando você tem conhecimento nesse tipo de interação com a máquina ou com o sistema operacional, você tem muito mais funções que você pode fazer e utilizar no seu computador do que dessa forma aqui. Dessa forma aqui é como... Lembra quando eu falo para vocês que eu assisto naquele filme Hackers Pirata de Computador, quando o Eugene, né, que é um hacker tentando cooptar um outro hacker do bem, né, a fazer coisas erradas ali, né, no mundo da tecnologia, e ele fala que nós somos o gado e eles são os cowboys. Por quê? Os cowboys utilizam essa técnica, a interação com a máquina dessa forma, e o gado utiliza dessa forma aqui, só com o mouse, clica e arrasta, e algumas vezes digita, tá? Então é por isso que eles chamam nós de gado, nós de animais aí, né? Porque nós somos controlados, porque a interação aqui é muito mais eficiente do que dessa forma aqui. Aqui eles só colocam aquilo que você vai utilizar. Levando para o lado da ideologia, é como se o Estado desse comida para você ali, garantindo que você vai ter aquele tantinho de comida por dia. É o que acontece em Cuba, né? E aqui é como se fosse a comida que o Estado dá para você. É só aquilo que você precisa para mexer no sistema operacional. O Estado nunca te daria liberdade para fazer uso ou alimentar de forma abrangente, né? Da mesma forma que os programadores não te dão acesso total ao sistema se você utiliza essa forma de utilizar o computador, tá bom? Se você não estiver entendendo algumas coisas, coloque no comentário que a gente responde depois, tá, gente? Então, os programas, né, são pequenos ou grandes arquivos de textos escritos, né, codificados em uma determinada linguagem de programação, que é uma linguagem que o humano ainda, mesmo com algumas dificuldades ali por conta que são códigos, o humano ainda entende, tá? O cérebro do ser humano entende. O que, após finalizado essa programação aqui, ele é compilado, tá? No caso, embalado, né, em um único arquivo chamado executável, que possui o algoritmo binário. Ele sai do texto, disso aqui, ó, ele sai desse tipo de código aqui, tá? E entra no modo binário. Binário é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E a quantidade de zeros e uns vai depender da interação com a máquina, tá? E é embalado em um único arquivo chamado executável, que possui o algoritmo binário 0 e 1, linguagem de máquina, onde agora só o processador e os hardwares, né, e hardwares envolvidos podem interpretar e executar as ações, a lógica definida ali pelo programador, em detrimento à necessidade da resolução de um determinado problema que aquele programa vai resolver, que antes teria que ser feito intelectualmente por um humano, levando talvez dias, mas que agora, com o programa criado ali para o computador, né, poderá resolver em minutos ou segundo. O que a gente pode dar um exemplo aqui, gente? Por exemplo, você vai acessar um site na internet do governo.
Se você tivesse que ir lá no órgão do governo, você ia pegar uma fila. Na realidade, você ia pegar uma senha, depois ia para uma fila e depois você ia esperar ser atendido, ia ser chamado. Eles iam pegar todas as suas informações ali e depois ia começar a fazer uma interação com você e seus dados, né? Para resolver o seu problema. Hoje, pela internet, você já faz isso tudo pelo computador, tá? Porque já está tudo programadinho, esperando só você chegar lá e fazer a utilização, tá? Então, e outra, você utiliza aquilo sem nem saber o que está por trás daqueles códigos ali, tá? E esses programas só são executáveis, né? Só funcionam porque eles devem ser instalados, né? O que significa que vários arquivos que compõem o programa, né, na sua compilação, são distribuídos por vários setores do sistema operacional, que nós chamamos de diretórios específicos, né? Para cada arquivo específico tem um diretório específico do sistema operacional. E são executados na ordem necessária para a resolução do problema que ele foi criado, para o processador resolver executando a lógica binária daquele algoritmo que foi compilado, tá? E isso ocorre a cada milissegundos, no caso aí, milésimos de segundos, tá? Eu coloquei uma observação aqui, que algumas vezes ocorrem erros na execução de programas e na maioria das vezes a culpa é do programador, que não soube escrever um código eficiente, já que o processador só executa o que foi escrito para ele ser executado. Até mesmo, como eu falei, o sistema operacional também é considerado um software, tá? Um programa de computador, e ele é o único que faz a interação direta com o processador por conta dos módulos, né? E aí ele também pode ser passível de erro, e esse erro é parte do programador, tá? Mas para que o processador possa ler um programa, ou melhor, o algoritmo dele interpretar, o sistema operacional precisa fazer a intermediação entre o programa e o processador. E ele o faz disponibilizando seus módulos. O sistema operacional tem módulos. Módulos são pequenas partes de programas que é definido para uma área específica. Nós vamos ver isso mais na frente. Os módulos são algoritmos criados para sistemas operacionais que ficam prontos para fazer a comunicação dos programas com o hardware, periféricos, né? Com o processador, né? Hardware periféricos, gente, são máquinas ou dispositivos que ficam ali ao redor da máquina, do computador, tá bom? É o caso de um programa para impressão, que para executar as ações descritas no algoritmo daquele programa de impressora ali, né, para você interagir, mandar uma impressão, né, precisa fazer uma conexão com o módulo de controle de impressora disponível no sistema operacional. Se o sistema operacional que você tem não tem não tem um módulo específico para impressora, não tem como você instalar uma impressora nesse sistema operacional. Por isso que muitas das vezes você encontra impressoras que só tem para um sistema operacional, ou não tem para vários sistemas operacionais, vamos dizer assim. Por quê? Nesse caso, parte do lado do desenvolvedor. O desenvolvedor não interagiu o código da impressora dele com vários sistemas operacionais. Ele não criou vários programas diferentes para vários sistemas operacionais. Ele criou somente para um. Então, às vezes, você utiliza Linux e não pode imprimir porque a sua impressora só tem o programa que se comunica com um módulo de impressão no Windows, por exemplo. E nessa ideia, um dia vai lá, surge uma atualização para aquela impressora e apareça o código para poder, o programa para interagir com o Linux, né? Isso ocorreu muito lá no passado, quando
nós, programadores, é que deveríamos criar os programas para interagir com o Linux, porque muitas empresas não davam ideia para o Linux, pensando que o Linux ia ser uma coisa passageira. E com isso, vocês vão ver mais na frente que várias empresas se dobraram ao Linux, tá bom? Existe uma variedade de módulos, tá, gente? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, existe uma variedade de módulos de comunicação em um sistema operacional. Dentre eles, os mais populares são módulos de memória, que é a interação do programador com a memória para gerenciar a memória do programa dele, por exemplo, tá? Do processador, né? Módulos para comunicação com o processador, porque se o programador cria um algoritmo onde ele interage com a memória, eu quero mandar tantos bytes de dados do meu programa para a memória e depois dessa memória para o processador. Ele tem que fazer essa interação, tá? Se ele não fizer, o programa dele não vai ser processado, tá? Tem os módulos de vídeo, tem módulos de barramento USB, módulos de som, vídeo, impressora, mouse, teclado, joystick para gamers, para PC e etc, tá? Vários outros módulos aí. Foi em uma interação mal sucedida entre o programador principal do Linux, o Linus Torvald, e uma impressora que surgiu a ideia de criar o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, tá, gente? O kernel. O nome é dado isso, mas traduzindo aí a gente pode chamar de núcleo do Linux, por exemplo. Todo sistema operacional tem que ter um núcleo, e é desse núcleo que aparece vários módulos que vai interagir com outras partes dos programas, tá? É aqui que ficam os módulos de um sistema operacional no kernel. Ele precisa imprimir, por exemplo, o Linux, né? O cara que criou o Linux, ele precisava imprimir, e o sistema operacional que ele estava usando até possuía tal módulo de impressora. Só que não tinha drive, tá? O drive que veio na impressora não era eficiente, estava tendo problemas, dando bug, né? Tá aqui, ó. Mas o drive, o programa binário da impressora, não se comunicava corretamente com o módulo de impressão do sistema operacional ali em questão. Então, o Linus Torvald procurou a empresa desenvolvedora do sistema operacional, perguntando se eles poderiam fazer a atualização para resolver aquele problema, né? E não obteve respostas favoráveis, né? E procurou o fabricante da impressora, já que o pessoal lá do sistema operacional não deu ideia para ele. E prometeu que no lançamento de suas atualizações o problema seria resolvido, ou seja, ia demorar. Como ia levar tempo, ele pediu gentilmente que a empresa enviasse uma cópia do programa para que ele revisasse e fizesse a correção, né, as correções, e ele nem ia cobrar para fazer aquilo, ia devolver o código já resolvido para eles. E eles responderam, né, e disseram que não, né, e disseram que por políticas de segurança da empresa eles não poderiam fazer aquilo. Aí Linus Torvald foi lá e teve a ideia, né? E foi por causa disso que hoje temos um dos melhores sistemas operacionais multitarefa, porque executa várias tarefas ao mesmo tempo, multiusuário, onde várias pessoas usam ao mesmo tempo, e foi criado por Linus Torvald, né? E co-desenvolvido pela comunidade de programadores voluntários de todo o mundo, né? Entusiastas de computadores. E mais tarde, olha só, gente, mesmo aquela empresa não ter dado ideia, achando que não, nós não vamos criar nós não vamos criar drivers para o Linux não, porque o Linux é passageiro, o que vai ficar mesmo é o Windows, o que é dominante é o Windows. Mais tarde passou a ter a colaboração de grandes empresas como IBM, Sun Microsystems, que já foi vendida, né? HP,
principal fornecedora de impressora na época, Red Hat, que é hoje um dos maiores Linux pago do mundo, Novell, que é um sistema, uma empresa de sistema operacional também para rede na época, Oracle, que é um dos maiores desenvolvedores de banco de dados do mundo, e ela que comprou a Sun Microsystems, o Google, que é um dos maiores desenvolvedores do Linux Android, aquele celularzinho seu, é Linux, tá? Mandriva, que é uma fusão da Mandrake com Conectiva, a Conectiva brasileira e a Mandrake, eu acho que era americana, elas se fundiram, tá? E a Canonical, que nesse caso a Canonical, Canonical, ela é uma empresa, se não me engano, africana, que criou o Ubuntu, né, que é um sistema Linux, né, uma variante do Linux. Aí aqui a gente começa a interagir com informações do blockchain. Não existe Bitcoin, XRP, Ledger, né, Stellar Lumens, Ethereum, Cardano. Isso é como se fosse a história do Linux. O Linux começou com o Debian, por exemplo. O Debian, um exemplo, tá, gente? Não foi pelo Debian, não. Debian é um dos maiores também, um dos maiores Linux de código aberto, tá, que existe. Mas depois dele veio todas essas variantes, Mandriva, que é a Mandrake, Conectiva, teve a Sun Microsystems, que criou um Linux também, tem a Red Hat, que era gratuito, né? E temos o Ubuntu, temos o Mint, temos uma variante, uma quantidade enorme de Linux, variantes de Linux. Então é a mesma coisa com blockchain, temos uma variante enorme de blockchains, tá? Aí é que vai acontecer aquilo que a gente vai ver aí no futuro, né? Quem fica dominando, né? Quem vai dominar o mundo, né? Em termos de blockchain. Nesse caso, quem que está dominando o mundo no Linux? Nos sistemas operacionais, por exemplo, nós temos os gratuitos e temos os pagos. Vamos chamar os gratuitos de sistemas de blockchains públicas. Vamos chamar os Linux pagos de blockchains privada. Você está entendendo a analogia? Pois é. Hoje quem domina os Linux privado? Red Hat, por exemplo, um dos, tá? E é caro para obter a licença deles. Então ele domina no sentido privado, né? É como se você pegasse um blockchain privado e dissesse assim: esse blockchain aqui, ele domina o sistema financeiro, né? Só que vai ser meio difícil de saber qual que vai ser, né? E temos também a questão dos blockchains públicos e os Linux gratuito. Qual que é o Linux gratuito mais popular? Ubuntu. E antes dele, um dos mais populares, só que ainda muito complicado para todo mundo utilizar, é o Debian. Um exemplo, tá? Então tem dois Linux que domina, né, a parte de desenvolvimento aí, que é a Debian, e o Ubuntu, que inclusive é uma variante desse Debian, tá? Só que ele é muito mais fácil de ser utilizado. E nos blockchains gratuitos, quais são os blockchains que mais se destacam hoje? Tem gente que vai falar que é Bitcoin e que é o Ethereum, né? Porque eles são mais caros, né? Mas não quer dizer que esses dois blockchains, por serem mais caros, eles é quem dominam o mundo. Não é. Ali nós estamos falando de investimento, não estamos falando de utilidade. Os mais úteis, né? Vamos dizer assim, não é porque eu gosto deles, mas os mais úteis e com maior quantidade de fundamentos, né? É o XRP Ledger, Cardano, e possivelmente deve ter aí, ainda não está definido, mas
Nos que utiliza DAG, né, nós temos aí a Algorand e Hedera Hashgraph, tá? Só que a competição entre DAG, provavelmente nós vamos ver entre Hedera Hashgraph e Algorand, e DLT, Bitcoin, XRP-LED e Cardano, tá? Isso eu estou falando em utilidade comparado aos sistemas operacionais, tá, gente? Fazendo essa analogia. Então, esses são os mais populares em termos de utilidade e fundamento. Agora, em termos de investimento, aí sim, nós temos o Bitcoin, nós temos o Ethereum, tá? Vamos lá. A grosso modo, essa é a interação que deve ocorrer na arquitetura computacional, onde o kernel, sistema operacional, são é a ponte, né? Desculpa aí, gente, eu coloquei são aqui. É a ponte para o... Não, tá certo. Eu tinha que colocar um S aqui. São as pontes para os programas e aplicativos se comunicarem, né, com o hardware. Isso ocorre por meio das conexões com módulos específicos e com funções definidas que fica no núcleo do sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional é isso aqui e o núcleo dele chama-se kernel. Nesse núcleo tem vários módulos que se conectam com a CPU, com a memória, com os dispositivos. Quais são os dispositivos? Teclado, mouse, impressora, scanner, câmera e uma variedade, todas as variedades de periféricos que vocês precisarem de conectar no computador, até mesmo um pendrive, você utiliza módulos específicos, tá? E quem é que precisa de utilizar tudo isso aqui? Os aplicativos. Aplicativos de internet vai procurar módulos de CPU, memória e rede. E também de áudio, de vídeo, porque dependendo da interação vai precisar disso, né? Agora, se você estiver interagindo com aquelas telas pretas onde você só vai digitar, ele só vai utilizar alguns módulos. Por isso que muitas das vezes quando você utiliza um modo de tela preta, né, que a gente chama inclusive, tem um modo protegido, que é esse que você está vendo aqui, todo no gráfico, e um outro modo de uso, tá? E é o protegido, eu não vou lembrar o nome do modo, modo real, tá? Esse modo aqui, ó, esse modo se chama modo real de execução. Esse modo aqui chama-se modo protegido. Eu posso estar enganado na ordem, tá, gente? Mas se vocês deram uma pesquisada aí, porque é interessante que vocês pesquisem para saber se eu falei mesmo as coisas certas. Esse é o modo real de utilização da informática. E esse é o modo... Não, esse é o modo real e esse é o modo protegido, tá? É chamado dessa forma, tá bom? Então, isso aqui é a interação que ocorre dentro da arquitetura computacional. Isso a grosso modo, tá? E aqui, assim, distribuindo as funções, né? Nós temos aqui, ó, o núcleo, modo do núcleo, né? Do sistema operacional. O núcleo é o kernel, tá? Essa parte aqui é a parte de hardware, a parte baixa, né? Onde fica ali toda a parte física do computador, que interage somente com algoritmos 0 e 1. O software inclui o sistema operacional, programas de interface com o usuário, tá? O que é o programa de interface com o usuário, gente? É os módulos de memória, módulo de processador, de impressora, fica aqui, ó, programa de interface com o usuário. É onde os drivers que vão comunicar o programa com o hardware, tá? Perdão. É isso mesmo, o programa com o hardware, tá? Que é a impressora, né? E o navegador, por exemplo, o navegador ele segue a sequência. Vamos supor, você está navegando, ele está usando o programa de interface com o usuário que
está no modo núcleo, puxando ali o módulo de vídeo, por exemplo, e de áudio, como você está ouvindo minha voz, tudo aqui no núcleo. Aí você pega e fala assim, eu quero imprimir, né, essa página aqui. Aí você pega, vai interagir com o programa de interface, que é o Drive, que vai se comunicar ao módulo de impressão lá do núcleo do sistema operacional, e que ele vai processar aqui e vai mandar para a impressora, que é um periférico físico, tá? Ou uma impressora virtual, que a gente imprime em PDF, por exemplo, tá? A mesma coisa para o leitor de e-mail, reprodutor de música, tá? Cada um vai operar no seu módulo. Aqui mais detalhado, né, os sistemas operacionais, que eles estão aqui no barramento do sistema, né, onde a gente tem aqui o núcleo do sistema, tá? E os componentes de saída, por exemplo, são as impressoras, monitor, alto-falantes, né, que é o resultado daquela sua interação com o sistema, com a arquitetura do computador e os programas. O monitor, touchscreen e modem, drive de DVD são os periféricos de entrada e saída. Esse aqui é só de saída, esse é de entrada e saída porque você pode injetar informações no hardware utilizando um DVD, um modem, né, baixando um programa, um monitor touchscreen que você toca o dedo nele para ficar digitando, né? E ao mesmo tempo que o monitor mostra a imagem para você interagir. O modem, ele te mostra a imagem do que você está baixando, né? O drive de DVD, ele te mostra a imagem e o áudio do que você está ouvindo, e você pode copiar do DVD para o computador. Isso é entrada e saída. E tem o componente somente de entrada, que é o seu mouse. Você clica, ele está injetando um comando na máquina, mas ele não faz nada. O mouse não faz nada no computador a não ser isso, tá? O CD-ROM, que é só CD-ROM, não é DVD, ele só envia informações para dentro do computador, você não pode gravar no DVD. Teclado, você pode interagir enviando informações, mas nunca tirando informações usando o teclado, tá? O teclado, ele só injeta caracteres comandos no sistema, tá? Isso tudo é interagido aqui, ó, memória, né? Memória ROM, que é a BIOS do computador, e o processador, tá? Aqui nós temos uma interação já mostrando aqui o aplicativo interage com o sistema operacional, dando utilidade ao sistema operacional, e o hardware, que fica aqui, o sistema operacional está aqui entre o hardware e o aplicativo, tá? E o usuário, que é o principal utilizador, né? Se não tiver isso, tem que ter pelo menos uma inteligência artificial, né? Para interagir com o computador que já está chegando por aí. E aí você interage com o sistema operacional usando os seus aplicativos preferidos, né? E com isso faz todo aquele procedimento que nós vimos anteriormente. Aqui está os tipos de dispositivo de entrada, já para ficar mais detalhado aí para vocês, né? Tudo isso aqui é dispositivo de entrada, e inclusive isso aqui, ó, pode ser usado como dispositivo de entrada, tá? Esse aqui é dispositivo de saída, e tudo isso aqui pode ser usado como dispositivo de saída, tá? Tudo é feito pelo teclado e mouse com a interação do usuário. E aí fica desse jeito aqui: usuário, aplicativo, usando os dispositivos de entrada e saída, que passa pelo sistema operacional, que é interagido aqui com os módulos de hardware, né? Aqui do barramento do núcleo do sistema operacional. Bom, pessoal, esse é uma parte que eu queria trazer para vocês, né? Se você finalizando aqui, né, dá uma lida aí nesse último slide. Mas então vocês viram que existiu, né, e existe ainda uma competição de sistemas operacionais, e o Windows não é mais aquele bam 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 que todo mundo falava, né?
Tem gente que está achando que o Bitcoin e o Ethereum vai ser dominante no mundo. E isso muda, gente. Com o tempo muda, tá? O Linux, ele veio como uma fênix, né? Todo mundo achava que só o Windows que ia dominar o mundo, né? E de repente tinha outros sistemas operacionais de rede muito bons, que eram os Unix, né? Que eu falei até ali, uma das variantes Unix é o FreeBSD, utilizado pela Apple, né? Agora eu acho que eles criaram um sistema operacional próprio deles, mas eles utilizavam muito o FreeBSD para criar o macOS X e o iPhone. Tinha essa variante, tinha o Unix, que o Windows, até a Microsoft comprou um Unix, tá? Lá da Bell Labs, que era a empresa uma empresa de telefonia muito famosa lá nos Estados Unidos, né? E aí essa interação de sistemas operacionais não estavam evoluindo para superar o Windows, e o Windows só crescendo, né? De repente, por conta de um probleminha, surge como uma fênix o Linux. E por incrível que pareça, todos os blockchains do mundo são feitos em Linux, em cima do Linux. Em Linux não, em cima do Linux, tá? E com isso a gente pode ver que existe aí uma possibilidade, depois de vocês terem visto que os sistemas operacionais hoje, na sua maioria, é dominante na área de servidores por Linux. E isso tá lá na série de Ed Nakamoto, tá? Se você não assistiu, assista para você entender como que o Linux superou, né, o Windows. E aí você pode ver que a gente tem aqui uma ideia de que o Bitcoin e o Ethereum pode não ser dominante daqui a uns tempos. Pode ser que outros blockchains venham a surgir, né, como uma fênix, e domine o mercado. Isso a gente está falando de blockchain em termos financeiros, tá? Porque, como eu falei, o Bitcoin e o Ethereum só é grande por conta que tem investimentos, né? São muitos investimentos. Os outros ainda não foram utilizados para essa finalidade, mas estão interagindo muito melhor com o usuário do que o Bitcoin e o Ethereum. Então, essa é uma das ideias que você tem que começar a pensar. Será que o seu blockchain é o blockchain que vai dominar o mundo futuramente, né? Baseado nas premissas dos sistemas operacionais? E aí, você consegue responder se o seu blockchain já é um sistema operacional global criptografado? Não, né? Eu disse para vocês que vocês iam conseguir responder, mas não vai conseguir ainda. Você sabe por quê? Porque nós vamos ter mais uns 2 ou 3 vídeos, se não 4 vídeos, para a gente chegar num denominador comum, juntar mais peças aí, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. É uma parte assim muito técnica, mas eu tentei deixar o mais entendível para o ser humano, tá? E espero que vocês gostem, tá? Espero que deixe o like aí, ative o sininho, se torne membro do canal, tá? Tem aqui também, se quiser ajudar o canal, é só se você for se inscrever lá, utilizar o nosso código, tá? E se quiser doar também alguma coisa também, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação, e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo, e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.